Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos. Eu queria trazer uma mensagem aos nossos corações da palavra do Senhor. E o tema é sobre maturidade e disciplina cristã. Hoje nós vivemos um tempo onde a igreja de Jesus Cristo perdeu um pouco. Pode abaixar um pouco esse som. Pode tirar o som, Léo. A igreja de Jesus Cristo como um todo acabou, e nós também somos influenciados pelo tempo em que vivemos, de maneira que nós entendemos a igreja como um lugar de autoajuda, ou até de ajuda do alto, né? Mas no sentido de a igreja como um local onde nós... Hoje as crianças ali estão uma bênção, mas vamos ter paciência com eles, eles precisam aprender. Nós vemos a igreja como um lugar onde nós vamos para nos motivar para a vida, onde nós vamos, às vezes, para amenizar as dores e os sofrimentos humanos pelas perdas, pelos problemas familiares, e nós recorremos à igreja como um lugar terapêutico, onde nós recorremos para amenizar as dores da alma, algo nesse sentido. E a igreja é esse lugar. A igreja é um lugar onde nós estamos para proporcionar a nós uma paz existencial por meio das promessas, por meio da palavra de Deus. No entanto, a igreja, a natureza da igreja, ela não é só isso. E nem é esse o foco da igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela é um povo que foi chamado para viver os princípios do Senhor Jesus Cristo. E nos afastarmos das leis e normas deste mundo comum e nos submetermos às leis do Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós falamos isso nos dias de hoje, se afasta muitas pessoas, porque as pessoas não querem compromisso. As pessoas querem ir na igreja, receber uma mensagem com muita emoção, com muita música, com muita efusão de emoções, e ir embora de alguma forma motivados para a próxima semana, para os próximos desafios. Mas quando se fala de compromissos, quando se fala de submissão a regras, a leis, essas palavras já estão proibidas na igreja, né? Falar sobre leis. E no Evangelho ou melhor, na carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo fala assim: nós excluímos a lei por causa da graça? Qual que é a resposta? De maneira alguma. Antes, vamos estabelecer as regras, vamos estabelecer os limites para a vida cristã. Então, é uma incoerência pregar o Evangelho sem dizer os limites do pensamento, da vida que nós devemos viver. E a vida cristã nos traz, dentro dessa caminhada com Cristo, nos chama a uma maturidade, a uma espiritualidade mais racional, mais decisiva, mais de pensamento e de se decidir e de se posicionar diante da vida, diante do mundo, diante das várias escolhas que temos, nos posicionar e direcionar então os nossos sentimentos a partir dessas decisões, e não o contrário, não tomar as nossas decisões por conta das emoções, das circunstâncias de fora, mas nos posicionar nossas emoções, posicionar os nossos relacionamentos, escolher as nossas amizades, escolher o nosso futuro a partir daquilo que cremos e não o contrário. Isso é um chamamento, né, do Evangelho para as nossas vidas. A palavra igreja significa chamados para fora.
Isso significa que nós, como igreja, nós somos um povo que fomos chamados por Deus para viver de forma diferente. Jesus, quando ele se encontra com Nicodemos, Nicodemos pergunta para Jesus, de forma sincera, como que ele deveria fazer, então, para poder alcançar o reino dos céus. E Jesus diz para ele: olha, você precisa nascer de novo. Nicodemos, um homem intelectual da sua época, quase que incrédulo, olha para Jesus e fala: Jesus, mas como assim? Como que eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Isso é impossível. E Jesus disse: não é nascer fisicamente, é nascer da água e do Espírito. E o próprio batismo nos remete a isso. Quando nós descemos as águas do batismo, nós dizemos o quê? Nas palavras do apóstolo Paulo, que morremos para um velho homem, e quando subimos das águas do batismo, nascemos para uma nova perspectiva de vida. Eu estou fazendo essa introdução para que o nosso coração seja levado a essa ideia bíblica de que nós fomos chamados, de que a igreja não é só um lugar de movimentos, de congressos, de festas, de emoções, não é apenas um lugar. Na igreja, o evangelho de Jesus, ele é terapêutico, mas a igreja em si não é só um lugar de terapia emocional, onde a gente abraça e acolhe os sofridos e os desalentados desse mundo. Não. A igreja, além de ser um lugar onde acolhe pessoas desalentadas, entristecidas, enlutadas, com problemas de ordem emocional, espiritual, a igreja também é um lugar de formação. A igreja, a natureza da igreja é um lugar de formação cristã. É um lugar onde nós ensinamos o que Cristo diz, o que os apóstolos de Cristo diz. E nós, com esses ensinamentos, vamos mudando a nossa vida, vamos nos alimentando desses princípios e vamos treinando eles. E com o auxílio do poderoso Espírito Santo, nós vamos alcançando vitórias e uma maturidade cristã. Uma das coisas que nós ficamos admirados às vezes são pessoas que passam uma vida inteira dentro da igreja e não evoluem, não crescem. E provavelmente é por conta de entenderem errado a igreja, de entenderem que aqui é como se fosse um lugar onde a gente vem de domingo, quando não tem nada para fazer, para estar junto com pessoas legais, bacanas, escutar uma boa canção, e escutar palavras bonitas, poéticas, uma palavra de força e ir embora. Pessoas que pensam que a igreja é só isso, são aquelas pessoas que passam dentro da igreja, frequentando uma igreja toda uma vida, às vezes já fazem 30 anos da igreja, já estão até pedindo a cartinha de aposentadoria da igreja, para parar de vir, porque já veio bastante, mas não cresceram em maturidade, não cresceram espiritualmente, não cresceram, não conseguem, depois de 30 anos de crentes, não conseguem instruir ninguém, não é modelo para ninguém, não discipula ninguém, pelo contrário, não tem poder e caráter e exemplo para poder disciplinar e discipular ninguém, porque são pessoas imaturas, mas que participaram dos movimentos religiosos durante toda uma vida, mas não cresceram. E a Bíblia nos chama para um crescimento, para uma vida de mudança e de transformação. Se nós aqui pudéssemos, ou melhor, se nós escolhêssemos fazer aqui movimentos, né, trazer aqui e fazer um grande movimento, com certeza teríamos mais pessoas envolvidas com a igreja. Mas essa não é a intenção nossa. A intenção nossa é que nós tenhamos um grupo de pessoas que estejam dispostas a ouvir o Evangelho, a compreender o Evangelho e a criar dentro de si uma cultura do reino de Deus. Pensarem a vida, reagirem à vida a partir dos princípios da palavra de Deus. Temos muitos amigos que nos visitam e serão sempre muito bem-vindos, mas a nossa intenção é desafiar o coração daqueles que estão aqui a viverem os princípios da palavra de Deus. Dentre muitos, ou melhor, dentre alguns principais princípios,
eu quero hoje conversar com os irmãos um pouco mais sobre a disciplina, que é um elemento fundamental da fé cristã. Pessoas que não entendem que o Evangelho nos traz a mensagem de uma disciplina, não entenderam o Evangelho. E o que nós vemos hoje são pessoas que olham para o Evangelho apenas como um romance de Deus, né? Como um Deus que embarca tudo, que ama tudo, que tudo está legal, e tudo que você quiser o cara lá de cima vai te dar, e está tudo bem, está legal, porque Deus ama todos. Sim, Deus ama todos, mas no Evangelho que nós cremos, há outros tipos de fé, há outras doutrinas, há outras igrejas, há outras formas de expressão, tem, né, o budismo, que é mais ou menos isso, há outras formas, mas o cristianismo bíblico, que é o que nós pregamos, o que nós vivemos aqui na nossa igreja, ele traz para nós um Deus que nos coloca limites, um Deus que nos disciplina, um Deus que nos dá regras. Chega até a coçar, né, quando fala de regras. Pois é, mas é isso que nós temos nas Escrituras Sagradas. E muitas vezes estamos vivendo o Evangelho errado. Ou melhor, vivendo e nos envolvendo emocionalmente com apenas um pseudo-evangelho. Nós, aqui no Brasil, temos muitas dificuldades com a tal da disciplina, não é? Temos dificuldades. Basta perguntar para, por exemplo, os professores que estão em salas de aula hoje, se é fácil controlar os alunos dentro da sala de aula, se é fácil lidar com, às vezes, salas com 30, 40 alunos, né, sem que haja essa força na nossa cultura. A nossa cultura não tem essa força da disciplina. Nós somos conhecidos como o povo do jeitinho, a galera que fazemos as coisas dar certo sem ser da maneira certa. A nossa cultura celebra isso. A nossa cultura aplaude aquele que é indisciplinado, aquele que não tem disciplina moral, não tem disciplina ética, não tem disciplina, às vezes, financeira, não é? A nossa cultura é assim. Nós somos levados a pensar dessa forma. E é por isso que quando nós falamos de disciplina do ponto de vista bíblico, é uma pregação contra a cultura, é andar contra a multidão. Mas é isso que Jesus nos chama a fazer, a pregar os princípios do reino de Deus para as nossas vidas. Nós percebemos, por exemplo, a indisciplina que temos em relação até à nossa própria cultura, quando falamos, por exemplo, de brincadeiras, não é? As brincadeiras nossas, elas, para ter graça, para ser legal, elas precisam ser indisciplinadas. É interessante que eu tive alguns pastores europeus, principalmente da Inglaterra, na faculdade de teologia, e esses nossos irmãos, eles contavam piadas dentro das salas de aula, e nós que somos brasileiros, e eles assim, e a gente sentado assim. Nós não entendíamos a piada deles, a anedota deles, porque a anedota deles não tem malícia, a anedota deles não tem constrangimento, não tem embutido dentro dela as coisas que a nossa cultura faz graça. Porque para nós, para nossa forma de entender, amém, irmãos? Nós, brasileiros, para entendermos algo como engraçado, precisa ofender alguém, ou precisa ofender um princípio, ou precisa constranger algo que seja sacro, ou que seja respeitoso. Aí essa coisa tem graça. Para nosso estilo de cultura, o nosso irmão Daniel, que é professor de história e também
pós-graduado em sociologia poderia nos trazer um pano de fundo melhor do ponto de vista social sobre isso. E nós estamos inseridos dentro dessa cultura, mas nós que somos do reino de Deus precisamos ter esse cuidado. Será que as nossas brincadeiras ofendem as pessoas? Eu digo isso por mim mesmo, eu também preciso me disciplinar isso e convido os irmãos, como crentes em Jesus, a nos disciplinarmos dessa forma. Estamos em um ano em que nós temos a oportunidade da parte de Deus de mostrarmos a nossa disciplina no trato e na palavra em um ano de eleições tão difíceis, com pensamentos dicotômicos. Podemos nos opor no pensamento a qualquer tipo de pensamento, mas nós não temos um cheque em branco dado por Deus para ofender ninguém. E às vezes, independente do lado político e ideológico que você pensa, nós precisamos tomar cuidado, porque senão às vezes a gente passa do limite cristão, da ética, do bom senso, da boa palavra. Às vezes nas nossas brincadeiras, não é? E isso foi judicializado no Brasil como forma de mudar a cultura, mas veja que precisa-se ter uma lei que pune alguém que vá fazer bullying com outra pessoa. Isso não precisaria ter lei, isso deveria ser do bom senso. Precisa ter uma lei lá dizendo, olha, você não pode desfazer de pessoas com raça diferente. Irmãos, o cristão não precisa ter essa lei. Basta ele ser crente em Jesus, ter o Espírito Santo de Deus na sua vida e ser um seguidor da palavra de Deus. É claro que a lei precisa justamente porque falta o bom senso na sociedade. E aí é que nós devemos levantar e suscitar uma pergunta. Nos últimos 20 anos, os evangélicos triplicaram no Brasil. E nós vemos esses problemas na sociedade se atenuarem. Não era para ser o contrário? Se os evangélicos, o povo da Bíblia, cresceu e hoje já é quase metade da população do Brasil, não era para ter melhorado a cultura, não era para termos melhorado o trato. E aí nós precisamos refletir sobre isso, como crentes em Jesus Cristo. Será que porque o outro pensa diferente de mim, eu devo me opor de forma desrespeitosa? Eu devo me opor de forma indisciplinada? Porque nas Escrituras Sagradas, conforme aquilo que lemos e aprendemos, eu vou citar alguns textos aqui, e eu também me coloco sob essa palavra para aprender dela, que a disciplina é algo que resplandece Deus, e a indisciplina, ela é uma postura anticristã, que representa o inimigo das nossas almas. Não é? Às vezes a gente fala, não, mas estão ofendendo os princípios cristãos. Irmãos, Jesus foi morto, e a Bíblia nos diz em Isaías que ele foi levado mudo por matador. Tem a forma certa de fazer. Tem a forma certa de fazer oposição. Tem a forma certa de nós. Senão, nós não estaremos transparecendo a imagem de Jesus Cristo. E estaremos apresentando ao mundo apenas, tão somente, a nossa própria vaidade de pensamento. E eu não falo só da política, eu falo em tudo. Quantos de nós aqui já não fomos, muitas vezes, tratados de forma mal por parentes e amigos, e até irmãos da igreja, com piadas impróprias, com piadas desnecessárias, muitas vezes evidenciando uma característica física que não seja tão normal.
uma característica da pessoa. E nós precisamos, como crentes em Jesus Cristo, ter o cuidado em relação a isso. É isso que nós mostramos a postura de Cristo. Não é? E se nós não queremos receber isso, nós também não queremos ou não podemos exercer isso. É também cristão respeitar o outro. E às vezes a gente se safa, e as pessoas se safam atrás da ideia de dizer: ah não, foi só uma brincadeira. Depois de desrespeitar, magoar, e provavelmente todos nós aqui já fomos vítimas disso, e provavelmente a maioria de nós já fomos algozes de brincadeiras, de palavras, de situações indevidas. E é nessas coisas que nós mostramos a disciplina que nós temos diante do nosso Deus. Não é muito mais gostoso abençoar as pessoas, não é? Quando se reunir, fazer brincadeiras saudáveis. Tem pessoas que a gente, até por inteligência, já escolhe, dizendo: olha, na casa daquela pessoa lá é melhor nós não irmos, porque as brincadeiras não são legais. E se aí a gente for, nós também somos seres humanos, né? E às vezes quando somos ofendidos, queremos também ofender, e fica aquela coisa. Então é melhor se afastar. Que nós não sejamos essas pessoas. Que as pessoas queiram estar conosco, queiram conversar conosco. Nossa, é tão bom conversar com aquele irmão. Uma pessoa respeitosa, uma pessoa alegre, não é sisudo, não é chato, mas é uma pessoa respeitosa. As palavras delas são palavras de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Fofocas, conversas. Nós devemos ter disciplina no nosso pensamento, disciplina na nossa palavra, disciplina no nosso horário. E a palavra do Senhor nos traz esse princípio da disciplina e o valor da disciplina, para que nós possamos crescer também como pessoas. Hoje, por exemplo, nós temos estabelecido na nossa sociedade que se dá bem aquele que é malandro. Mas esse não é o princípio do reino de Deus. Né? Tem até uma expressão: aquele lá é bagre ensaboado. Se estiver usando essa situação para dizer: olha, é uma pessoa esperta, é uma pessoa habilidosa nas palavras, tudo bem. Mas se a conotação é de que é uma pessoa sagaz, no sentido de fazer e transverter as regras, as leis, para alcançarem os fins, esse não é um bom adjetivo para termos. É melhor sermos conhecidos e chamados como aquelas pessoas disciplinadas, aquelas pessoas que trabalham bastante, aquelas pessoas que se esforçam bastante, que estudam bastante. É assim que Deus quer que nós sejamos conhecidos pela sociedade. O outro sim, muitas vezes a igreja tem sido apenas um lugar motivacional. Vai em frente. E aqui nós fazemos isso. Domingo passado, no final do culto, fizemos aqui uma oração para mexer com as emoções e as estruturas. Levar a gente para cima e elevar o nosso grau de fé e irmos para frente. Nós fazemos isso. Mas a igreja não é apenas um lugar para isso. Porque a motivação, ela acaba. A motivação não depende apenas dos nossos pensamentos. A motivação também depende de circunstâncias que estão ao nosso redor. E nem sempre essas circunstâncias serão favoráveis. Mas quando faltar a motivação, deve estar lá a disciplina. A disciplina nos levará a lugares maiores, mais distantes e mais altos do que a motivação. E a Bíblia nos fala sobre a disciplina. As pessoas jamais realizarão seus potenciais máximos se não forem disciplinadas. Eu queria colocar um texto aqui, Léo, você pode nos ajudar? Em 1 Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler o verso 10, depois o verso 15 e 16. Diz assim, o verso 10. Ora,
É para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Medita estas coisas e nelas ser diligente. Medita nessas coisas e ser na meditação dessas coisas diligente, disciplinados, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O apóstolo Paulo ensinando Timóteo, o jovem pregador, para que ele fosse uma pessoa disciplinada, fiel aos seus princípios, fiel às suas práticas, porque assim ele seria conhecido por outras pessoas. Nós devemos ter o desejo de sermos conhecidos como pessoas disciplinadas, pessoas que se aplicam, pessoas que permanecem. Os irmãos sabem, amém, irmãos? Os irmãos sabem que há 100, 200 anos atrás, os nossos irmãos puritanos da Europa, de parte dos Estados Unidos, as pregações deles duravam 2, 3, 4 horas. E isso foi se diminuindo, porque as pessoas e a própria cultura foi tomando espaço na cabeça das pessoas, de maneira hoje que uma pregação passa de 40 minutos, já é dito, inclusive nas aulas de homilética, de oratória, que as pessoas já não entendem mais nada. Não há uma disciplina mental quando se fala das coisas do reino de Deus. As pessoas são capazes, que por causa dos seus trabalhos, ir para um congresso e passarem lá 1, 2, 3 dias com vários tipos de ensinamentos, de palestras, de aulas, e se aplicarem, irem bem, mas quando é para falar do reino de Deus, uma palavrinha de 20 minutos basta. Não quero ouvir mais, porque estão com as suas mentes indisciplinadas para isso. Não há uma proposição de fazer isso. E aí o que nós devemos fazer como igreja? Colocarmos banquinhos com almofada, ar-condicionado, água gelada, todo o conforto necessário para ver se os irmãos conseguem ficar um pouquinho mais para ouvir a palavra de Deus. Quando nós deveríamos ter sede pela palavra de Deus? Deveríamos ter, porque é nela que está as saídas da vida, diz a própria palavra. Mas nós não vemos esse interesse. O pastor aqui em cima precisa se reinventar a cada domingo. Um dia tem que contar uma piada no meio da pregação, senão os irmãos morrem. Porque é perigoso morrer caindo para trás. E bater a cabeça. Dormem no meio da pregação. O pastor precisa colocar fundo musical, botar vídeo, contar piada, fazer... para ver se os irmãos conseguem ficar um pouquinho mais ouvindo a palavra. Quando nós deveríamos ter toda a disciplina de olharmos para as Escrituras, assim como o apóstolo Paulo aconselha Timóteo: olha, nessas coisas que eu vos escrevi, medita nelas. Seja disciplinado nesses princípios. E não se engane, irmãos, se nós não somos disciplinados nas coisas de Deus, não somos disciplinados em coisa alguma. E é interessante que a fé cristã nos traz esse princípio e nos dá elementos para treinarmos ela. Por exemplo, o dízimo é um bom elemento para treinar a nossa disciplina na nossa vida financeira. Porque o grande segredo da vida financeira, não sou eu que diz, está aí. O conhecimento hoje, a dispor de todos, não é nem o quanto você ganha e o tamanho do seu salário, mas se você se disciplinar, você tem todas as condições de crescer com o pouco que tem. Uma questão de disciplina, de estudo, de gastar menos do que ganha. Difícil, né? E eu não estou nem sendo indelicado com os irmãos, porque isso toca a todos nós. Quantas dificuldades temos de gastar aquilo que ganhamos? Sempre gastamos a mais. E isso é um demonstrativo da nossa indisciplina. Somos indisciplinados na questão financeira. Temos dificuldades de
nos discipular. E o que a gente fala? Que a gente ganha pouco. Coloca a culpa no governo, coloca a culpa no Biden, né? Coloca a culpa no presidente chinês, coloca a culpa em todo mundo. Só não se percebe como alguém que está sendo indisciplinado com as suas contas. Não tem problema não. Toda vez que você vê alguém falando em relação às finanças, não tem problema não, depois nós vê. Essa pessoa provavelmente está ali cometendo um pecado da indisciplina. E quando a gente é assim e não pensa, por exemplo, que quando devemos pagar o outro, é uma responsabilidade que temos. Eu vou lá na Bárbara, cuido dos meus dentes e não pago ela. Isso é cristão? Ô Bárbara, depois eu acerto com você, viu, Bárbara? Não é assim que nós devemos nos comportar como crentes em Jesus Cristo. Porque a Bárbara, ela precisa também se sustentar, manter o trabalho dela, o material. E assim com todos. Eu vou lá comprar no Maju, marca aí, depois não pago o Maju. E quem que vai pagar a salsicha depois lá? E a gente não leva isso em consideração. A gente acha que pecado é adulterar, é roubar. A gente só fala de pecado quando é dos grandes políticos que roubam. A gente fica com raivinha. Mas no nosso dia a dia cometemos pecados por conta da nossa indisciplina espiritual. E Deus nos chama a essa responsabilidade, irmãos. Provavelmente Deus não está tão interessado em grandes movimentos de pessoas chorando, e com grandes movimentos, mas pessoas que estão ali pela motivação errada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa igreja, para que a gente não perca de vista o principal objetivo de estarmos aqui. Porque se for para eu ser um pastor de um grande movimento, onde um monte de coisa acontece, mas a palavra não seja, eu deixo e vou fazer outra coisa, irmão. Aí os irmãos aqui contratam um cara que sabe fazer festa. Eu deixo o meu pastorado na mão dos irmãos para colocar outro, porque não faz sentido nós vivermos uma vida cristã sem buscarmos a disciplina. E a disciplina na Bíblia é chamada de santidade. A santidade nada mais é do que a busca por disciplinar os nossos pensamentos, disciplinar as nossas atitudes, disciplinar como reagimos e como andamos no mundo. Uma vida de disciplina vai nos levar a uma vida de vitória. Não faz sentido vivermos de qualquer forma. E apenas para que nós podemos colocar em 3 pontos. Primeiro que eu queria dizer para os irmãos, já estou caminhando para o fim, muito mais do que um sermão, hoje eu vos trago uma mensagem pastoral, para chamar a atenção do nosso coração e refletirmos sobre isso. O caráter da disciplina cristã. Há 2 formas de disciplina, irmãos. Amém, irmãos? Há 2 formas de disciplina. A primeira forma é a forma da imposição. Ditar a ordem social e depois fazer com que ela seja cumprida. E tem muitas... Isso é autoritarismo. É um sistema totalitário, onde eu boto regra e faço cumpri-la. A igreja e o cristianismo não é um sistema totalitário. Não é? Onde existem aqueles pastores, sargentos, gritando e desferindo palavras de ordem. Essa não é a natureza da disciplina e do caráter bíblico. Nós não podemos aceitá-lo porque ele é artificial, ele não é espiritual, ele vem de cima para baixo e de forma como que robôs fazemos para sermos aceitos no meio. Você precisa usar tal roupa, você precisa
ter o seu modelo de cabelo de tal forma, você precisa usar isso, você precisa usar aquilo, você precisa andar assim, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e isso é um sistema que não é a natureza da disciplina bíblica, não é por aí. Muitas vezes até grupos de irmãos com boas intenções em buscar uma vida de santidade caminham por esse sentido de uma disciplina totalitária, que não é a natureza da disciplina bíblica. Um dia um jovem chegou para Jesus e disse: Jesus, o que precisa para eu herdar o reino de Deus? Jesus disse lá: olha, você precisa se disciplinar nisso, nisso, nisso. Ele falou assim: eu não quero, e foi embora. E Jesus deixou ele embora. Em outra ocasião, Jesus disse algumas palavras lá em que as pessoas precisavam se disciplinar nelas, e a multidão começou a multidão começou a dizer: nossa, essas palavras de Jesus é muito difícil de cumprir. E começaram a ir embora. Ficaram apenas alguns discípulos. Jesus olhou para eles: vocês não querem ir embora também? O que eu tenho para dar para vocês é isso. Foi quando Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O Evangelho é inegociável nesse sentido. Então, não é uma questão de ordem. Jesus deixa ir e assuma a sua própria vida. Agora, o método, a natureza da disciplina de Deus é uma disciplina que começa pelo interior, em ouvir a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus, e no seu interior ser transformado de dentro para fora. A transformação da vida começa aqui, ao entender, ao compreender a vontade de Deus. Então começamos a nos submeter às vontades do eterno Deus que estão expressas nas Escrituras. Hoje nós temos uma categoria de irmãos, não sei se a gente chama de irmãos ou de primos, né? Mas nós temos uma categoria de evangélicos que eles estão se auto-intitulando como a teologia liberal. Não sei se os irmãos leem sobre isso. Os teólogos liberais, eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Qual que é a diferença disso? Porque aí fica para mim escolher o que é a palavra de Deus ou não. Então, olha, algumas coisas aqui na palavra de Deus são metáforas, são histórias do povo judeu. Agora, existem algumas partes aqui que é a palavra de Deus. Se for assim, então nós temos uma Bíblia ao nosso próprio deleite. A gente reúne aqui a diretoria da igreja e a gente define quais páginas nós vamos seguir e quais não. Essa é a teologia liberal. E essa teologia tem feito um estrago em muitas igrejas. Ou, eu pelo menos penso assim, ou eu sigo tudo, ou eu não sigo nada. Ou a palavra de Deus, ela faz sentido para mim, ou não faz. Ainda que existem alguns textos que são difíceis de compreender, são difíceis de entendê-los, mas é a palavra de Deus. Isso é ser cristão. Ou então, não é. Que a nossa palavra, que a nossa vida esteja submetida à palavra do Senhor. Porque toda ela, a palavra de Deus nos diz, 2 Timóteo 3,16, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir o homem em justiça. Toda a palavra de Deus. Em Apocalipse diz que se tirar alguma coisa da palavra ou acrescentar algo a ela, será réu e será alvo do juízo de Deus. Em Deuteronômio há a mesma palavra. Jesus disse que não devemos tirar nem um pingo do i, não devemos tirar uma vírgula, nem acrescentar e nem tirar nada. A palavra de Deus é suficiente para nós. A natureza da palavra de Deus é essa, algo que nós entramos, deixamos Jesus entrar no nosso coração e deixamos Ele ir tomando conta do nosso coração. Não como algo sem pensar, não, algo racional. As dificuldades, vamos enfrentá-las, vamos ler, vamos estudar, vamos procurar, vamos orar, para que o nosso coração seja convencido pela palavra de Deus. O valor da disciplina, o caráter da disciplina. O caráter da disciplina é isso que muda as nossas vidas, muda as nossas brincadeiras. E aí que a gente começa a ver
como nós somos santos. E eu vou apenas a título de... amém, irmãos? Olha aqui, irmão, que hoje, porque vocês vão ficar 3 horas disciplinados aqui me ouvindo, para poder fazer parte da didática, né? Estou brincando. Antigamente, alguns anos atrás, se transparecia na didática das igrejas a disciplina como algo muito exterior, né? Então, para você ver que uma pessoa era crente, então você olhava para a vestimenta dela, né? Então, o irmão usava uma calça de tergal, como é que chama? Uma calça de tergal, de dia o chinelo havaiana e à noite aquele sapatinho preto para vir para a igreja. E uma uma camisa de botão fechadinha e uma gravata. E quando virava diácono já punha um terno. Esses são os crentes. Há 20 anos atrás era assim. As pessoas estavam na varanda de casa, passava alguém desse jeito, olha lá, ó, o crente está passando. Só usava roupa assim se era o advogado ou o crente. Se não era advogado, era crente. O estereótipo era exterior. A mulher também tinha suas características, né? Saia comprida, uma blusa, né, toda tampada, um broche de flor aqui, um arquinho, ou um coque. As irmãs do círculo de oração, para ser a irmã assim, de oração, mas tinha que ter um coque e uma sandalinha, algo assim. Esse era o estereótipo, a forma de andar era toda disciplinada, né? Eles andavam mais bonito, não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que isso era utilizado para demonstrar disciplina. Embora seja uma metodologia interessante, que foi usada por muitas igrejas aqui no Brasil, e ainda é usada como forma didática, de pelo menos fazer com que as pessoas treinem nesses aspectos a disciplina, e estenda essa disciplina para outras áreas da vida, de forma didática, isso é interessante se pensar. De repente eu estou pensando em conversar com os presbíteros da igreja aqui, para ver se nós coloca aqui também. Como didática é interessante, mas me parece que o Evangelho ele quer invadir um pouco mais nas nossas entranhas e disciplinar o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vida íntima com Deus. Como, por exemplo, começar, eu citei hoje, apenas para a gente refletir sobre brincadeiras. Começar a pensar nisso. Será que as brincadeiras estão abençoando as pessoas? E às vezes nem brincadeiras, apelidos. Será que é legal? Às vezes não. Nós que somos cristãos precisamos tomar cuidado quanto a isso. Será que é legal a gente brincar, a gente rotular as pessoas, a gente denegrir, acredito que esse não é o caminho. Pessoas que têm escolhas diferentes de vida, ainda que nós não concordamos, ainda que esses princípios que elas têm para as suas vidas não são compactuados pelos nossos princípios, mas há um princípio que nós devemos ter, que é o do respeito, do carinho, do afeto, do abraço. Nós precisamos ir nessa mão, senão nós vamos perder a identidade da fé cristã. E eu falo isso com muito temor aos irmãos. Se nós não tivermos cuidado, por exemplo, esse ano, daqui a pouco, para ser cristão vai ser aquele que mais xinga. Olha, rapaz, esse é uma bênção, esse está xingando bastante. Esse ama Jesus. E não é assim. Definitivamente não é assim. Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. O inimigo não é só quem dá o tiro em você, é um adversário, inclusive ideológico. A Bíblia fala que nós devemos amá-los. Que o amor é superior às armas. E que as armas da nossa milícia, elas são espirituais. E que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Que nós tenhamos essa consciência de nos santificar. De nos santificar. Um tema muito importante que nós estamos vivendo, né? Até por conta dos desafios
ideológicos que temos no nosso país, o cuidado que temos com os nossos filhos, e devemos tê-los. A gente fala sempre sobre isso. Eu me lembro que tem um rapaz que sempre vinha aqui na igreja, e ele vem todo travestido de mulher, e por anos ele é assim, morador aqui da cidade, e a gente ama muito ele, trata ele com carinho, justamente por tratá-lo com carinho, ele vinha aqui mais na igreja, ultimamente ele não tem vindo, depois do Covid, não veio mais. E eu me lembro que uma vez uma pessoa aqui da igreja me confidenciou, constrangida, pedindo oração, falou assim: ô pastor, me ora por mim, porque eu tenho dificuldade de me aproximar dessa pessoa, e eu estou me sentindo que eu não estou correto diante de Deus, mas o sentimento é esse. E que nós todos pudéssemos ter o sentimento dessa pessoa, dessa irmã que pediu oração e misericórdia a Deus por essa postura, por esse sentimento. A gente fala tanto de amar, não é? De repente a gente não ama. Não estou dizendo que nós devemos concordar, abraçar o sistema de vida dela, falar para os nossos filhos que aquele é o sistema certo, mas nós devemos ter amor, gentileza. Se formos perguntados, inquiridos sobre o que pensamos, falaremos biblicamente sobre o que pensamos, com firmeza. Mas não pode faltar em nós o amor. Irmãos, a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Olha, Jesus nos ensina a orar assim. Estou indo para o fim. Jesus nos ensina a orar assim no Pai Nosso. Leandro: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus adversários. Se essa for a equação da justiça de Deus, e é. Por isso que a justiça de Deus era diferente da nossa, porque a nossa tem um parâmetro que é a lei. A justiça de Deus, claro que a lei vem de Deus, mas a justiça dele é uma justiça interior. Olha o que Jesus diz para nós orarmos: Deus, perdoa as minhas ofensas, assim como. Então o padrão da misericórdia de Deus para a minha vida será a medida com que eu olho para o outro. Que coisa impressionante. Há uma mensagem direta de Jesus dizendo: olha, assim como vós perdoastes uns aos outros, eu também, da mesma medida. Irmãos, se nós entendêssemos só essa frase que eu disse hoje, talvez nós passaríamos hoje à noite orando e clamando por misericórdia. Se Deus fosse nos julgar conforme perdoamos, conforme agimos, conforme amamos os nossos adversários ideológicos, onde nós estaríamos? E a Bíblia nos diz que o nosso amor tem que ser mais excelente do que o de lá. João nos ensina na sua carta o seguinte: olha, se vocês forem amar as pessoas que te amam, isso os ímpios também o faz. Antes vocês são chamados para amar e orar pelos vossos inimigos, pelos vossos adversários. Graças a Deus, nós não temos uma Rússia aqui do lado, jogando bomba na gente, mas nós temos aqueles que podemos entender como adversários teológicos, ideológicos, mas a Bíblia diz que nós devemos tratá-los com amor, e que nós, a começar de mim, possamos fazer essa autoavaliação de como ser cristãos, homens e mulheres disciplinados na finança, disciplinados nos estudos. Irmãos, o povo que mais devia estudar era os crentes. Nós devíamos ser pessoas estudadas, ainda mais nos dias de hoje, o tanto de acesso que nós temos à informação. O que se você fica fazendo no final de semana inteiro da sua casa? Pastor, não tenho tempo. O que você faz?
das 9 até as 5 horas da manhã, só dorme. Nós deveríamos ser um povo da disciplina, um povo que estuda para educar os filhos. Eu preciso conversar com o meu filho, com minha filha a respeito de um assunto, eu não sei, vou estudar. Você tem internet na sua casa? Procura, leia vários autores, artigos diferentes sobre aquele assunto, para você ter conteúdo para conversar com o seu filho. Porque os meninos hoje, as meninas hoje têm acesso a tantas informações lá fora. Se você demonstrar fraqueza nos argumentos, logo eles vão olhar para você como pessoas incapacitadas. Como que eu vou dar ouvidos ao meu pai se ele é um ignorante? Mas hoje nós não podemos ser assim. Nós devemos sermos disciplinados. Disciplinados com os filhos, disciplinados com os horários. Aqui em Quatá, acho que tem um demônio do horário. Não digo nem em relação à igreja, é tudo. E não é de horas, é de dias. A Cátia está trabalhando como corretora agora, mas sofre, porque ela é extremamente disciplinada com o horário. Ela marca, aí 3 horas da tarde, 5 para 3 ela está lá. Vai parecer 6 horas da tarde lá. Irmãos, pode haver mudanças na trajetória? Pode. Assim que você souber que não dá para ir, liga. Não vai dar para mim. Aconteceu algo aqui, eu não vou conseguir. É assim que é a nossa postura. Está vendo que é nas pequenas coisas que o Senhor nos chama para sermos diferentes, porque se formos assim, tudo nós seremos disciplinados. E quando todos formos disciplinados, nós alcançaremos patamares maiores. Na nossa vida, na nossa empresa, na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. Disciplina na leitura bíblica, disciplina de vir nos cultos. Pastor, não deu para vir no culto hoje. Tá bom, eu vou brigar. Mas teve a semana inteira para se programar para vir, não deu. Justo na hora do culto, só veio uma vez. E justo na hora do culto arrumou alguma coisa para fazer. Ou resolveu descansar. Tem a semana inteira para descansar. E resolveu. O domingo inteiro ficou em atividade. Desde as 6 da manhã até as 6 da tarde. Quando deu 6 horas da tarde, não dá para ir no culto hoje, estou muito cansado. Claro, você não se organizou. Aí depois vem aqui chorando. Minha família está desestruturada, meus filhos estão desestruturados. Eu não estou dizendo que o disciplinado não vai ter problemas. Vai ter, imagina o indisciplinado. Pior. Brincadeiras preconceituosas, disciplina no pensamento, na palavra. Quando você se indignar com algo, discipline a sua palavra, discipline a sua forma de tratamento. Que o Senhor nos abençoe. E por fim, a recompensa da disciplina. A observância da palavra do Senhor nos levará a uma vida fantástica. Abençoada é a esperança daqueles que buscam em Senhor e em Deus diligentemente, buscando sempre um significado maior na experiência da vida cristã. Novas experiências, novo comportamento. Não espere tudo de Deus, irmãos. Aquilo que é da nossa parte para fazer, a Bíblia nos ensina a fazermos. Às vezes queremos ter uma vida totalmente indisciplinada, não estudamos, não temos horário para nada, não nos disciplinamos para nada, o curso que a gente se matricula a gente não faz, e se faz daquele jeito. Eu vou estudar hoje. Estudei. Tá bom, daquele jeito. E aí depois vem aqui, não vem aqui, porque não tem, mas aí vai lá na igreja, né? O grande encontro do milagre no sobrenatural. Vai estudar não, seu miserável. Você vê onde você vai chegar? Vou passar no corredor do sal aqui. Vai passar 1000 vezes, não vai acontecer nada. Deus nos ensina os princípios. E sem esses princípios, irmão, você pode andar daqui em Piracicaba, em cima do sal grosso e voltar. Você não vai alcançar nada. Nós coloquemos esses princípios na nossa vida. Você quer ter um casamento abençoado? Então aplique esses princípios dentro da sua casa, inclusive para brincadeiras em relação esposo com esposa. Tem brincadeiras saudáveis. Às vezes os esposos acham que está sendo legal. Legal. A loira burra. Que loira burra, irmão? Sua esposa.
Ah lá, não sei que lá, nem sei falar uma brincadeira, mas a gente vê por aí. Mulher também brincando, esse daí, ó. Isso daí não tá. Que isso, irmã? Honre o seu marido. Sozinha e na presença dos outros também. Faça isso. Isso é bênção para sua casa. Brincadeirinhas, piadinhas, que isso? Não estou dizendo para você ser uma pessoa chata. Tenha forma de brincar correta. Tenha piada legal. Tenha forma de ser divertido. Na medida cristã, tem. Que nós sejamos abençoadores. Os nossos filhos, esse pestinho aí, para com isso, de usar palavras pejorativas. O seu filho é uma bênção. Ele tem defeitos? Tem. Como um filho de todo mundo tem. Ele tem dificuldades? Tem. Às vezes a gente vê pais chegando para o filho, irmão, não faz isso, irmão. Graças a Deus, minha mãe nunca fez isso com a gente, mas eu vejo pessoas falando, o pai ou a mãe falando para o filho, ou para a filha, você aí, você não é de nada, né? Tá vendo? Bom mesmo é sua prima, bom mesmo é a vizinha aqui, nossa, a vizinha aqui, a Lucicreide, nossa, ela sim é maravilhosa, você não vale nada. Que é isso, irmão? Larga a Lucicreide para lá. Deus deu a sua filha para você amar, para você honrar, para você orar por ela. Não compare os seus filhos com ninguém. Eles não são comparáveis com ninguém. Eles são únicos e perfeitos, presentes de Deus para as suas vidas. Pastor, meus filhos têm problema no caráter, nessa área, tem problema. Tem. É por isso que o Senhor nos chamou para orar, para interceder, para ensinar, para amar os nossos filhos. Que a palavra do Senhor encontre lugar no nosso coração. Os irmãos, me perdoem, né, pelos excessos, mas eu preciso dizer essa palavra aos irmãos. Que a igreja possa compreender isso. Nós possamos ser conhecidos como pessoas diferentes. Os jovens, temos poucos aqui, mas os jovens, eu vou até falar com os irmãos do ministério, nós vamos ensinar os nossos jovens a serem disciplinados. Na sala de aula, o que mais estuda tem que ser os nossos filhos. Pelo menos a gente vai cobrar para que seja assim. Vamos cobrar, vamos fazer isso acontecer. A Débora vai ser a mais disciplinada da sala dela. O Vitor, o mais disciplinado da sala de faculdade. E assim Deus vai nos abençoar. Se coloque em pé que eu quero orar por você.